este é mais um Nerdologia. O meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, escritora e crio conteúdo de ciência no canal Arqueologia pelo Mundo. E nesse vídeo vamos falar sobre um corpo mumificado do Neolítico, que graças à ciência não só revelou detalhes sobre hábitos alimentares e doenças do passado, mas também se envolveu em uma treta judicial. Vamos conhecer juntos os detalhes dessa história arqueológica. No dia 19 de setembro de 1991, um casal de turistas alemães, Erika e Helmut Simon, estavam em uma expedição nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, a 3.200 metros de altitude, quando se depararam com algo chocante: um cadáver humano despido e semi-enterrado. Eles chamaram as autoridades, acreditando que tinham acabado de encontrar a cena de um crime. E de fato, eles tinham acabado de encontrar uma vítima, só que de um crime que aconteceu há mais de 5.000 anos. Era o corpo mumificado de um homem que passaria a ser chamado de Ötzi, o Homem do Gelo. A descoberta de Ötzi foi uma grande sensação na arqueologia, e os cientistas estavam empolgados em descobrir as histórias que ele poderia nos contar. E com as últimas décadas de análise de raio-x, tomografia, análise de isótopos e estudos genéticos, os resultados são surpreendentes. Eles revelaram os segredos de suas últimas 33 horas de vida, incluindo o que ele comeu e até mesmo quais doenças ele tinha. Tudo isso graças à preservação do seu DNA, que permitiu a realização de estudos genéticos. A Genera é uma empresa brasileira que oferece os testes de ancestralidade, saúde e bem-estar mais completos do Brasil. Dependendo do pacote que escolher, vocês podem conhecer um pouco sobre suas origens e seus antepassados, entender mais sobre o seu corpo e os riscos e predisposição a doenças genéticas. E é tudo muito simples, já que é um teste indolor, feito sem precisar sair de casa. São 3 pacotes disponíveis, do Basic ao Premium. Você pode fazer o seu teste de ancestralidade, saúde e bem-estar a partir de R$ 299, mas com o cupom DNANerd40, exclusivo para os ouvintes desse canal, você garante 40% de desconto nos pacotes Standard e Premium. Corre no site para saber mais e conhecer não só o caminho dos seus ancestrais, mas também predisposições e riscos à saúde que estão presentes no seu DNA. Informações sobre sua nutrição, resposta a exercícios físicos e muito mais. Clica no link da descrição desse vídeo e entre para o mundo da genética com a Genera. E com o Ötzi, o que será que o DNA dele pode nos contar sobre a vida das pessoas no Neolítico? Na verdade, os estudos genéticos, ao lado da arqueologia, puderam contar várias coisas. Devido à região em que foi encontrado e por ainda estar preso ao gelo, levariam 4 dias até que seu corpo fosse removido. Ele foi transportado de helicóptero para a Universidade de Innsbruck, onde inicialmente acreditava-se que fosse um alpinista moderno. No entanto, quando o arqueólogo Konrad Spindler analisou os objetos encontrados perto do corpo, ficou claro que não era alguém do nosso tempo. Como ele falaria mais tarde em seu livro O Homem no Gelo, em tradução livre, ferramentas de pedra, armas, flechas, uma algema de pele de raposa, fragmentos de um manto de grama e os restos de uma mochila de madeira foram encontrados. Em vez de um aventureiro moderno, Ötzi se assemelhava mais ao povo livre de Game of Thrones. Ele foi encontrado despido porque esses objetos se desprenderam e se afastaram dele graças às chuvas, ventos e nevascas que atingiram a região nos últimos 5 milênios. Anos depois, uma datação por radiocarbono apontaria que Ötzi tinha cerca de 5.300 anos, o colocando na Idade do Cobre, no Neolítico. Agora, como assim o corpo de Ötzi foi preservado? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre múmias através de documentários, ou jogos como Strange Brigade, filmes como A Múmia ou a música The Mummy do Massacration. Só que todos esses exemplos têm algo em comum, são todas referências vindas do Egito Antigo. Mas, na realidade, existiram múmias em vários lugares do planeta, sendo de diferentes épocas e feitas de diferentes maneiras. Uma delas foi Ötzi. E ao contrário da maioria das múmias egípcias, que eram feitas com natrão e enroladas com bandagens, o Ötzi é o que chamamos de uma múmia natural. Isso quer dizer que seu corpo foi preservado naturalmente. No caso dele, isso aconteceu porque o local em que ele foi encontrado é uma área com uma combinação de água de degelo glacial e frio extremo. E ele está em um ótimo estado de conservação, já que os seus olhos, cérebro e intestinos estão preservados. Foi encontrado até mesmo resíduos de comida em seu trato digestivo. E foi estudando tudo isso que o quebra-cabeça do que foi a vida e a morte do Ötzi foi se formando. Por exemplo, ao observar o estado dos seus ossos, se descobriu que ele sofria de uma artrose severa em suas articulações. E analisando diretamente a superfície da sua pele, foi feita uma descoberta incrível. O corpo do Ötzi estava cheio de marcas, que se descobriu serem tatuagens. E não só isso, elas são até o momento as tatuagens mais antigas conhecidas.
Tatuagens não são uma exclusividade da modernidade. Muitos corpos antigos ao redor do mundo foram tatuados, e um deles foi o Otzi. As suas são marquinhas em forma de linhas, e foram feitas com carbono preto azulado, que foi esfregado em incisões finas feitas na pele. Ele tem um total de 61 tatuagens, algumas localizadas em pontos específicos do corpo, como o pulso esquerdo, pernas e parte inferior das costas. Não se sabe qual teria sido a finalidade delas, mas, de acordo com o arqueólogo Aaron Detterwolf e seus colegas no artigo As Tatuagens Mais Antigas do Mundo, por essas tatuagens terem sido encontradas em áreas do corpo que sofriam de artrose severa, isso levaria a sugestões de que foram feitas com um tratamento medicinal. Se realmente tinha uma proposta terapêutica, não sabemos, mas os estudos genéticos feitos em amostras retiradas do interior do corpo dele deram muitas outras informações importantes sobre o seu quadro de saúde. De acordo com o artigo Correlatos Genômicos de Aterosclerose em Humanos Antigos, encabeçado pelo paleopatologista Albert Zink, a abordagem do genoma gerou dados bem promissores sobre parâmetros fisiológicos e de doenças identificadas em Otzi. Um deles aponta que ele tinha alto risco de sofrer com doenças cardíacas, e que ele e o Leon do canal Coisa de Nerd possivelmente tinham algumas coisas em comum: intolerância à lactose e óleos castanhos. Outro fato interessante que a genética permitiu foi sequenciar quase totalmente o seu genoma, e por isso se sabe que seu haplogrupo atualmente é extremamente raro na Europa, sendo encontrado quase que exclusivamente em habitantes das ilhas de Sardenha e Córcega. E sabemos até quais foram suas últimas refeições. De acordo com o arqueólogo Paul Gleicher, em seu artigo Algumas Observações sobre o Homem de Gelo, é possível montar o itinerário das últimas 33 horas de vida de Otzi, em especial em relação à sua alimentação. As suas últimas refeições continham purê de Acon, ervilhas e carne de veado e ibex. E vocês aí achando que estudos genéticos são só para testes de paternidade. Mas não foi uma doença cardíaca, intolerância à lactose ou óleos castanhos o que colocou fim à sua vida. Sabemos disso porque ao passar o seu corpo por um tomógrafo, foi descoberto que ele tinha uma ponta de uma flecha no ombro esquerdo. Ela atravessou uma de suas artérias, o que causou grande sangramento e, consequentemente, sua morte. Mas uma das perguntas que fica é: por que ele foi encontrado a 3.200 metros de altitude? Otzi foi encontrado no alto dos Alpes, provavelmente porque ele foi vítima de uma perseguição seguida de assassinato, e seu agressor, ou agressores, o abandonou na montanha. O irônico é que seu assassino involuntariamente o transformou em um dos corpos conservados mais famosos do mundo, ao ponto de despertar duas tretas na justiça. A primeira foi a disputa entre a Áustria e a Itália, sobre qual país teria o título de abrigar o corpo humano mumificado mais antigo do mundo. Mas essa briga foi resolvida quando pesquisadores chegaram à conclusão de que Otzi foi encontrado na parte italiana dos Alpes. Já a segunda batalha jurídica envolveu o casal Erika e Helmut Simon, que processou o governo italiano exigindo uma compensação financeira pela descoberta e o título de descobridores oficiais de Otzi, levando mais de uma década até chegar a um acordo favorável a eles, em 2008. Mas a importância do Otzi vai muito além de uma história trágica ou uma curiosidade bizarra. Descobrir os seus segredos, por assim dizer, pode nos ajudar a compreender como era a vida em um passado humano mais remoto, sobre a saúde, vestuário, alimentação e até mesmo o meio ambiente, mesmo que olhando para ele todas as descobertas que ele proporcionou sejam uma pequena proporção do que foi a vida no Neolítico. No meu vídeo anterior sobre civilizações perdidas na Amazônia, o Anderson levantou a questão do Eldorado, um mito que hoje é o exemplo maior de como o fascínio pelo ouro levou os europeus a deturpar crenças indígenas locais, ao ponto de se criar uma lendária cidade repleta de ouro só à espera de ser explorada. E um fã comentou sobre o sítio Curringuro, que sim é um local real, mas foi pintado com um certo exagero por alguns sites na internet. Foi mais um caso de uma pesquisa arqueológica de verdade que foi usada para alimentar as histórias de cidades perdidas. Situação levemente parecida com a inexistente Ratanabá, rememorada pelo Alisson, onde as pesquisas do arqueólogo Eco Prumas na Bolívia, e que citei no episódio anterior, foi usada em uma notícia falsa, que rondou a internet brasileira criando o maior fuzuê. A quem interessar, eu comentei esse assunto em detalhes em um vídeo do Arqueologia pelo Mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir e compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no canal para conhecer mais curiosidades do nosso passado. E ative o sininho. E como sempre, em um vídeo tão curto é difícil comentar todos os detalhes da pesquisa. Então, caso tenham curiosidade, todas as fontes consultadas estão na descrição. Vou ficando por aqui e até mais!